Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Central do Esporte deste sábado, dia 22 de março de 2025. E nós vamos juntos com você até a 1h da tarde, trazendo tudo sobre o que aconteceu na semana no nosso esporte. E claro, projetando a final do Campeonato Catarinense da Série A acontecendo hoje. Logo mais, a partir das 4h30 da tarde, na ressacada, tem Avaí e a equipe da Chapecoense em campo decidindo o estadual. Tivemos ontem, na quinta-feira, aliás, tivemos o Brasil entrando em campo diante da equipe da Colômbia, vitória por 2-1, jogadores cortados pelo técnico Dorival Júnior, alguns por suspensão, outros por lesão. A gente traz os detalhes a partir de agora aqui dentro do Central do Esporte. Também tem novidade no Clube Atlético Tubarão, jogador que chega e jogador que pode vir também, um que já foi anunciado e outro que pode chegar aí, dois com passagens inclusive pelo Hercílio Luz, pelo rival, já conhecem o Felipe Gil, diretor executivo do Tubarão, e a gente traz tudo a partir de agora aqui com você no Central do Esporte, que você acompanha em 103.7 FM, no portal SC todo dia e também na nossa live do YouTube. Você entra aí no YouTube da Rádio Cidade, Rádio Cidade Tubarão, você digita, e a partir do momento que você digitar, já vai ver a live lá do Central do Esporte. Aí você entra, é fácil, participa e interage conosco. Comigo aqui, só antes pra gente, aqui claro, né, nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, que é quem paga o nosso salário, então a gente não pode deixar de citar com certeza Foquinha Para-Brisas, lá na rua Germano Kirten, em Tubarão. Também o Ricardo Tintas, pintou com o Ricardo Tintas. Será que pinta gol hoje na Série A do Catarinense? Se não pintar gol nenhum, o campeão é o Avaí. Então a Chapecoense precisa. E também a Celesp Materiais Elétricos e Iluminação, há 30 anos iluminando caminhos. E também deixar um abraço aqui para a VIP Carniçan, lá o Rafa, o Mauro. Estivemos nesta sexta-feira ontem lá na VIP Carniçan, fizemos um programa externo bem bacana, o Gui Falquete, o próprio Rafa participou com a gente, o Vini e também o gringo César Augusto, gaúcho de Vacaria, já é um catarinense, agora trilhando aí pela Europa, Amsterdã, Itália, Inglaterra. Nosso parceiro aqui também já foi titular do Central do Esporte, inclusive foi quem deu o nome do programa aqui, quem originou o título Central do Esporte. Para fazer o programa comigo, Gabriel Fernandes. Tivemos na quinta-feira, Gabriel, uma seleção que venceu, mas não convenceu. A gente fala sobre isso aqui neste primeiro bloco. Muito boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde a todos. Como você mencionou, né, Caio? Ontem ainda tivemos a presença do Cezinha no Central do Esporte, né, do Gui Falquete também lá na VIP Carniçan. Que equipe, hein? Então, que equipe, né? Que equipe que tivemos ontem no Central do Esporte. Mas, Caio, o assunto da semana, eu acho que do final de semana inteiro, eu acho que vai ser, claro, a final do Catarinense, mas a seleção brasileira acho que a gente não pode deixar de citar, né? Acho que tem aí alguns destaques da seleção, e um deles, já vou citando aqui, com certeza vai ser um dos assuntos, é o Wesley. Para mim, jogou muita bola contra a Colômbia, e como tu falou, Caio, para mim a seleção não me animou tanto assim. Claro, animou o resultado, era o que precisava a seleção brasileira, mas algumas coisas até eu consegui tirar de vantagem, né, que a seleção brasileira não conseguiu fazer nos últimos jogos, pelo menos conseguiu fazer um pouco contra a Colômbia. A gente tem que levar em conta também que a adversária que o Brasil enfrentou é uma forte equipe. Né? Então, estava à frente do Brasil, inclusive. O que importa eram os 3 pontos, e no finalzinho, no apagar das luzes, como a gente fala, a seleção brasileira conseguiu a vitória e conseguiu os 3 pontos. Né? E pra gente começar, eu vou deixar pra te escolher, que é a parte boa ou a parte ruim do que aconteceu no jogo de quinta-feira entre Brasil e Colômbia? Começar pela ruim, cara. Vamos pela ruim? Pela ruim é muito mais coisa do que de positivo, né? Só pra começar o jogo, lógico, gostei dos primeiros 10 minutos, a gente pode colocar assim, a movimentação do quarteto ofensivo, né? A gente viu os jogadores, inclusive, trocando de posição, mas na escalação, durante todo o jogo praticamente, mas principalmente no primeiro tempo, aquele desenho que a gente vinha vendo, né? João Pedro um pouco mais à frente, como referência, camisa 9. O Vini Júnior flutuando um pouco mais.
ao lado do próprio João Pedro. Aí tinha o Rafinha pela direita e o Rodrigo pela direita e o Rafinha pelo lado esquerdo. Esse foi o desenho do Brasil. Gostei do começo, mas é aquilo. Aí ali cerca de 18, acho, 20 minutos. O Gerson, né, ele acaba se machucando. 20 minutos, uma lesão na posterior da coxa, ele sente, sai chorando, sai bravo do campo. E aí entra o Joelinton. Eu acho que esse, antes da gente falar até do João Pedro, que também é um ponto negativo para mim desse jogo, mas o Joelinton principalmente. Até não vejo ele à frente do André. Acho que o André deveria ter sido utilizado no jogo. Não sei se o Dorival talvez priorizou ali a questão do entrosamento junto com o Bruno Guimarães, que ambos foram campeões, inclusive no Newcastle da Inglaterra, da Copa da Liga, né? Depois de 70 anos, em cima do Liverpool. E os dois sendo titulares, né? Não sei se priorizou isso, essa questão do entrosamento, para colocar o próprio Joelinton à frente do André, mas colocaria o André e o Joelinton não entrou bem, entrou destoando do elenco, do time, acabou errando, né? No gol da Colômbia, ele perde a bola na saída do Brasil, buscava um contra-ataque, acabou perdendo, né, essa posse, e aí a Colômbia, a gente alertou inclusive na quarta, né, sobre o Luiz Dias. Sim. Aí o Luiz Dias, bom jogador que ele puxa pro meio e bate, Caio, faz um golaço. Falando sobre o Joelinton, ele falhou no gol que a seleção tomou, que foi do Luiz Dias, e teve um segundo gol da Colômbia. E seria gol contra do Joelinton. Ali a bola ia bater nele, entrou, chegou a entrar, só que o juiz acho que deu falta no Alisson. E aí por isso que não foi mais. Seria duas falhas do Joelinton que poderia acabar com a seleção brasileira. E eu me arrisco a dizer, se ficasse 2-1 para a Colômbia, a seleção não iria conseguir virar o jogo e acho difícil até empatar, né? Ficou propício, né, para a Colômbia virar o jogo. Sim. Em dado momento, quando o Brasil vinha muito mal, principalmente depois da saída, da entrada, aliás, do Joelinton. Eu acho que dos 30 minutos aos 45, até os acréscimos ali, pelo menos do primeiro tempo. Ficou vulnerável, né, o time do Brasil. Foi total da Colômbia, total. Tanto que o Wanderson, que é um bom jogador, tava sofrendo muito com o Luiz Dias. É um jogador rápido, um dos craques do Liverpool, ao lado do Salah. Tava com muito espaço por ali, o Luiz Dias, e veio para cima do Wanderson como quis, né? Então, acho que a seleção tem que tomar cuidado com isso. Acho que o Dorival tem que dar uma olhada. Perdeu peça importante e, Caio, contra a Argentina, serão 2 meio-campos novos. Perdeu os 2 titulares. Gerson e o Bruno Guimarães por suspensão, por lesão, né? E o Bruno Guimarães pelo amarelo. Um cartão bobo, diga-se, né? Um cartão bobo. Também eu achei que não foi por cartão, né? Não, mas foi. Pra mim não foi era a primeira falta, ele reclama disso até no lance. Também. Mas é uma perda de posse, se eu não me engano. Ele foi caindo e acabou. O jogador da Colômbia ali. Foi o Arias, né? Isso, o Arias mesmo. Ele vai fazer pra puxar o contra-ataque, o Bruno dá aquele toquinho. Sim. Foi pra cartão, foi pra impedir um ataque promissor, vai estar lá na súmula do árbitro da partida. Provavelmente. Né? O venezuelano. Achei que era pra sim ser cartão amarelo. E sofreu, tá fora do jogo contra a equipe da Argentina. O Gabriel Magalhães também tá fora, o Alisson tá fora. Então, muita gente fora. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente em relação a essas trocas na lista da seleção brasileira, mas a gente precisa pontuar aqui o João Pedro, camisa 9 da seleção brasileira, foi muito, mas muito mal no jogo. O João Pedro, camisa 9 do Brasil, ele errava o simples, o Gabriel. Em alguns lances, em dado momento, ele errava passe de 2 metros e não conseguia, não teve, praticamente não recebeu bola alguma. Essa que é a grande verdade. Ele não foi municiado, não teve oportunidade, né? Ele não teve oportunidade. Não me lembro aqui de uma finalização dele no jogo. Também não. Posso estar enganado, mas não lembro. Não foi finalização, né? Ele caiu feio ali. Ele foi tentar uma dividida de cabeça e acabou caindo feio, caiu de costas ali no chão. Achei que poderia até ser substituído, quem sabe. Mas não continuou no jogo e... Olha, muito mal o João Pedro. Acredito e espero que o Dorival não escale ele de titular contra a Argentina. Eu acho que não vai acontecer. Demorou para sair do jogo? Demorou para sair do jogo e para mim a troca errada. Equivocada no Matheus Cunha. Não é centroavante, não tá jogando de centroavante. Ele é centroavante, mas hoje atua como meio campo. Hoje tá atuando como meio campo. Né? Ele não é mais um centroavante no time que joga, então não tá acostumado a fazer isso e não vai na seleção brasileira treinando uma semana ser o centroavante, né, da seleção. Não pode ser o substituto.
Aí tem o Endrick no banco, ele não coloca por quê? Né? Não queria saber o motivo do Matheus Cunha ser uma opção à frente do Endrick. Tem 2 centroavantes. Tu vai improvisar um para não colocar o Endrick, que é o centroavante que nos 2 primeiros amistosos dele já fez gol pela seleção brasileira, né? Então, O Endrick nem do banco saiu, né? nem no banco saiu, né? Então é complicado. Eu não entendi realmente a opção do Dorival de não ter colocado e ter feito essa substituição do Matheus Cunha. Não tô falando que o Matheus Cunha é um jogador ruim, mas eu acho que para um centroavante eu iria Seria com para o ser o Endrick. 10, já que o Brasil carece disso. Seria. A gente falou ontem no Central do Esporte de sexta do Neymar, que faz falta nessa questão da articulação. O Matheus Cunha podia ser esse cara. E aí o Endrick sendo 9 numa mudança de formação, né? Poderia ser essa opção. Aí teria que mudar ali. Depois saiu o Vinícius Júnior, né? Saiu pro Léo Ortiz. Léo Ortiz, mas já na reta Léo Ortiz, final do mas jogo. só pra segurar o jogo. E ele não queria, ele quase faz confusão e ia levar o terceiro falar amarelo. sobre né? isso depois. Acho que o Rodrigo estava um pouco apagado nessa partida, né? O Rafinha também não fez grandes jogadas, mas é o Rafinha. Qualquer momento ele pode decidir um jogo. O Vinícius Júnior é a mesma coisa, não dava para tirar ele porque pode decidir um jogo. Então acho que fica difícil, porque os jogadores que estão na seleção brasileira, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, é difícil de substituir eles, porque a qualquer momento eles podem decidir o jogo, né, cara? Então é complicado de fazer essa mudança. E acho que o Matheus Cunha vai ter que remar muito para, quem sabe, ser titular dessa seleção brasileira. Pois é, em relação mais algum ponto negativo a ser destacado, pra gente fechar, eu acho até que até pra gente pontuar aqui antes de passar pra parte negativa, uma pena a lesão do Gerson, meio-campista. Nossa, é tremenda. Gigantesca. A do Alisson vai seguir um protocolo, né, da O FIFA. Everton foi convocado. O Everton foi convocado, vai ser o terceiro goleiro, né? Vai Agora ser o Bento, né? o Titular, PR acredito. é o segundo Vai ser o Bento titular, e o acredito. Bento joga. O Bento entrou no jogo de ontem, inclusive, não foi Não teve acionado, o que fazer. né? Não teve o que fazer, entrou na partida. O Alisson vai seguir esse protocolo, foi um choque de cabeça, inclusive assustador, forte, O né? Davidson Santos caiu feio, né? Caiu E o jogador da apagado, Colômbia né? depois ficou até assustado, né? Ele tava perto, né? Ele viu o lance, mas acho que tá tudo bem com ele. Já acordou, já levantou na hora, então... É menos só mal. mais o protocolo da FIFA, né? Que não deixa você jogar e com em... isso permitiu o Brasil 7, fazer né? 7 substituições, né? Até porque a do Brasil não conta, né? Com uma questão assim, a concussão do Brasil não conta. Mas aí como foram 2 jogadores, um de cada lado, Aí vai um pra... acresce 2 substituições. Acresce 2, né? Isso. Acresce uma pra Colômbia. Se um jogador da Colômbia é substituído por um choque de cabeça, o Brasil ganha uma. Isso. E aí, se de um Brasil também substituído A por um choque de Colômbia cabeça, a Colômbia também ganha uma. Aí como Então, foi um de cada ganhou- lado, ganhou 2, né? Cada um ganhou 12, por isso o Brasil fez 7 substituições. Até na hora eu Colômbia pensei... não vi quando você fez. eu acho que fez 3 ou Fez 4. só. Não quis mexer muito o técnico da Colômbia. E até eu fiquei assustado, porque ninguém sabia, né? Praticamente da Sim, regra na hora que aí acabou o jogo. Eu fui ligar, depois o Caio me mandou mensagem mandei. e falou: o Brasil fez 7 substituições. Eu achei, vai dar ruim. Eu liguei a TV de novo e falei: quer ver que o Brasil vai perder ponto. Vai perder ponto, não vai valer esse jogo e tudo mais, mano. Aí depois a gente lembrei que teve o choque de cabeça e aí sim. A pode fazer Colômbia substituição. fez 4 substituições. O Carlos Cuesta entrou, o Castanho entrou, o Carrascal entrou e o Borré também entrou no jogo. 4 substituições e 7 do Brasil. Acho que ponto negativo até essa questão do Vini Júnior no final, né? Que Eu iria falar. a gente tem, né, falta de disciplina. De novo. na questão na Europa, principalmente, a gente vê a imprensa europeia, embora Pegando no pé, né? muitas vezes pega no pé de forma exagerada, mas às vezes nesse ponto até eles acertam um pouquinho. Que o Vini Júnior, muitas vezes ele é displicente, é mal educado, E a gente viu isso, a gente já vê isso em lances na Europa, né? Muitas vezes. E ontem, na saída do jogo, já no finalzinho, parte final, já estava nos acréscimos, depois do gol dele, né? Ele na substituição. Foi substituído pelo Léo Ortiz. Ele estava lá na ponta esquerda e queria atravessar o campo inteiro. E fazendo muito confusão, né? provável queria tomar amarelo. Pela E aí- cera e por arrumar confusão uma ou outra, né? E Eu muito vi o provável que Rafinha, eu acho, Rafinha e Matheus Cunha foram brigar. vamos dizer Expulsaram ele. Expulsaram o Vinícius Júnior. pra não levar amarelo, pra não ficar fora do jogo. Porque ele fica fora, ele tá pendurado. Eu acho que ele não tá usando a cabeça, o Vinícius Júnior. Né? Ele perdeu o Vinícius Júnior contra a Argentina. É outra perda que a seleção não poderia ter, não pode ter contra a Argentina.
Ele é jogador provocativo, pode até causar uma expulsão da Argentina, por que não? Porque é rápido. E a gente sabe como é que são os argentinos. O pênalti, por exemplo, O do pênalti, jogo de ontem. muito pênalti. Jogada do Vinícius característica do Vinícius Júnior, né? Muito Velocidade, pênalti. Muito botou na pênalti, frente. Velocidade, trouxe o contato pra ele, não encostou na bola. Acho que foi o Munhoz que tentou dar o bote, não chegou na bola. Foi deu um tranco, só né? nas pernas do Vinícius Júnior. Pênalti bem marcado, bem convertido pelo Rafinha também. E acho que o Rafinha fez certo. E acho que, Caio, mostra a liderança que o Rafinha tá tendo na seleção brasileira. Eu acho que É ele o protagonista hoje. Eu acho que ele tá sendo o protagonista, né? A peça fundamental da seleção brasileira, eu acho que é o Rafinha. Pelo mental dele, que a gente vê que é muito bom. Depois de quase foi embora do Barcelona, a torcida odiava ele, deu a volta por cima e agora é um dos melhores jogadores do mundo. E agora na seleção brasileira, com esse mental de saber que o Vinícius Júnior tá com o amarelo, saber como é que ele é provocativo, ele iria sair falando alguma coisa para os jogadores da Colômbia, ainda mais depois de ter feito o gol, e perder uma peça como essa contra a Argentina. Os jogadores iriam sentir, a torcida iria sentir, o Dorival também teria que mudar o esquema do jogo, do time. Então acho que o Rafinha mostrou essa liderança, e acho que é importante isso, já que a gente não tem o Neymar, que seria essa liderança também que eu digo dentro de campo. Acho que o Rafinha tá pegando esse protagonismo da seleção brasileira e botando embaixo do braço, chamando a responsabilidade. Dá pra colocar ele como um dos principais destaques do jogo de ontem, né? Acho que sim, não foi um absurdo. Ninguém fez um partidaço. Ninguém fez um partidaço. Mas o Brasil também não foi tão mal assim. Dá pra gente analisar pelo copo meio cheio pra mim foi uma boa e meio vazio, partida, né? Mas foi aquilo que eu te falei, Caio. Essa Não formação do Brasil com Gerson e Bruno Guimarães ficou exposto. Só com os dois ali. São dois bons marcadores. O Bruno Guimarães é ainda mais marcador do que o Gerson. O Gerson ainda sai pra jogar. Mas acho que são dois bons marcadores, só que é 2 contra às vezes 4 da Colômbia. 4, 5 vem o meio campo. Richard Rios que vem carregando a bola. Ontem bateu até na mãe, vou dizer assim, porque bateu em todo mundo. Isso é normal dele. Eu que vejo jogos do Palmeiras, o Richard Rios bate em todo mundo mesmo. E merecia ter tomado, acho que ele tomou amarelo na falta do Gerson. Acho que o Gerson foi lesionado na falta dele. Então, acho que ficou exposto essa formação da seleção brasileira. Quem sabe recuar alguém. O Rafinha eu acho que não pode ser recuado. O Dorival tem uma dor de cabeça ferrenha pela frente. E agora vai ter que mudar esse meio campo. Eu acho que os dois melhores marcadores, que eram Bruno Guimarães e Gerson, já não tem nenhum dos dois. O Joeliton não é de marcação, tanto que ele começou a carreira como centroavante. André, Ederson e João Gomes. É difícil. Trio de meio campo de volantes. São 3 e o Joeliton, bons jogadores. O Ederson tem uma temporada muito boa na Atalanta, mas eu acredito que... Mas acho que o natural é quem tá no grupo, né? Será que é André e Joeliton pro jogo de terça-feira? Eu espero que o Joeliton não. O Joeliton não vai aguentar pressão contra a Argentina porque tem que ter marcação. Se tu não marcar contra a Argentina e der espaço pro McAllister, vou dizer assim, pro Álvares, que tá destruindo o Atlético de Madrid, o McAllister do Liverpool, eles vão fazer o que quiser com a zaga da seleção, que não vai ter o Gabriel Magalhães, que também está suspenso, então é mais uma perda, e eu espero que o Murilo do Nottingham Forest jogue esse jogo contra a Argentina. Vai ser uma prova de fogo, já colocar ele é novo, mas eu acho que tem que colocar ele. Mas será que não vai colocar o Léo Ortiz, que entrou no... Eu acho que não. Acho que não final? Tem que colocar o Léo Ortiz. Será que não vai nessa hierarquia do último jogo? Eu acho que o Murilo tá mais preparado para... Até por rodagem de Europa e tudo mais, eu acho que o Murilo tá preparado. Eu gostaria de ver o Murilo e eu acho que ele está à frente do Léo Ortiz. Eu colocaria, pelo menos. E no gol joga o Bento naturalmente, né? O gol Bento. Mas, cara, eu acho que a maior preocupação da seleção brasileira não é ataque, não é a zaga, não é a lateral, que a gente vai discutir depois, principalmente no caso do Wesley, não é o goleiro. Pra mim, é os dois meio-campos que a seleção brasileira vai perder. Já perdeu, né? O Bruno Guimarães e o Gerson vai ter que recompor e recompor muito bem, pra mim. Ponto positivo a gente vai fazer um intervalo rápido para quem tá ligado no 103.7. 103.7 a gente faz um intervalo e continua aqui no YouTube da Rádio Cidade. Bom, ponto positivo que eu queria destacar, e para quem está conosco aqui no YouTube, Wesley, lateral direito. Tem que falar. Olha, fantástico, tá? Fantástico a atuação dele em 11 minutos. Vale a gente ressaltar isso. Foram 10 minutos de acréscimo? Foram 10 de acréscimo. Ele entrou um pouquinho antes
e aí ficou os acréscimos todos, entrou e foi muito bem no jogo. Ele entra na vaga do próprio Wanderson, né? Sim, acho que sim. Ele entra na vaga do Wanderson, até tu vai ter que me ajudar aí, porque a minha bateria já foi pro espaço. Aqui a gente fala ao vivo mesmo. A bateria foi pro espaço, então até pros intervalos você vai ter que me auxiliar aí. A gente volta pro rádio daqui a pouquinho, em 2 minutos. Mas o Wesley, ele entra e ele vai bem em 2 quesitos, liderando o quesito na partida, que eu achei fantástico. Porque teve gente que atuou os 90 minutos. Sim. E o Wesley atuou 11. Foi o líder em desarmes. Teve aí, acho que 3 desarmes no jogo. É um número baixo, mas em 11 minutos é muita coisa. Ele foi o destaque, mas é um número baixo. Lógico, 3 desarmes. Desarmou mais que os volantes e os zagueiros da seleção brasileira. Até porque não foi um jogo muito de... Até pra essa característica, né, de desarme. Até que não teve tanta, vou dizer, porradaria nesse jogo de Brasil e Colômbia como geralmente tem, né? Geralmente tem um... É bem truncado o jogo entre Brasil e Argentina. E Colômbia. E 6 duelos, né? 6 duelos ele venceu. Ele teve 6 duelos e venceu os 6. Então teve 100% de aproveitamento. Liderou nesse quesito. O Dorival Júnior não vai fazer isso, eu acho, pro jogo contra a Argentina. Mas o Wesley, pelo que se apresentou, e o Dorival já conhece também, né? Ele treinou o Flamengo e o Wesley, se não me engano, já era da base da equipe do Flamengo, até circulando até mesmo na própria equipe principal, né? Então acho que ele não vai fazer isso, mas o Wesley para mim já se candidata e é uma grata surpresa. Entrou, não sentiu o peso da camisa e demonstrou algo diferente do Wanderson, que é a intensidade no tempo todo, na parte ofensiva e na parte defensiva. Ele correu igual um maluco pelo aquele corredor direito e com objetividade, né? Tanto para defender como para atacar. Mostrou ser um lateral completo sem precisar chegar na Europa, o que muitos laterais fazem, né? Sim. Aqui no Brasil é aquela correria e aí quando chega na Europa adquire um pouco mais a parte ofensiva, que é cobrado muito pelos técnicos. E o Wesley não, já se mostrou um jogador completo, embora lógico, o torcedor tá pensando agora, pô, calma aí, Caio. O primeiro jogo, 11 minutos que ele jogou, mas já demonstrou, o cartão de visitas foi muito bom e ele conseguiu fazer um partidaço e talvez o principal ponto positivo do jogo de quinta. Caio, só lembrando aos ouvintes, voltamos já pro FM e tudo mais, a gente tá falando do Wesley, passagens aqui pelo Tubarão, na base e tudo mais, aí fez sua estreia na seleção brasileira, uma boa estreia, Caio, mas aí tu toca num assunto que eu queria falar, intensidade do Wesley, beleza, ele jogou 11 minutos, né? Ele fez os 11 minutos, deu 10 de acréscimo, jogou os acréscimos inteiros. Beleza, pegou o Luiz Dias cansado, tem isso que a gente tem que ver, e ele sabia que eram os 10 últimos minutos, e poderia dar o gás porque o jogo já vai acabar mesmo. Acho que tem que ver como é que o Wesley se sai num jogo de 90 minutos. Ou jogando pelo menos boa parte. Se ele jogar essa intensidade como ele jogou, acredito eu, vai cansar, que ele não vai ter pulmão pra tudo isso. Não vai. Beleza, foi um destaque e tudo mais, pra mim foi um ótimo jogador, líder em desarme e tudo mais. Tem que ter uma vírgula. Eu acho que tem que ter uma vírgula. Beleza, foi o líder em desarme, foi um ótimo jogador, correu muito, teve a oportunidade até de fazer gol, na minha opinião. Ele podia dar algumas finalizações, mas, né, começo de seleção brasileira, deu... Você prefere passar, né? Um passe pro lado, vamos garantir minha vaguinha aqui, não vou fazer tanta firula. Não, vai arriscar. Mas, acho que tem que ter essa participação do Wesley na seleção brasileira nesse jogo. Eu acho que tem que sim valorizar ele, falar que fez um bom jogo, mas tem que ter uma vírgula. Ele jogou 10 minutos, é um jogador rápido, né? Ele aguenta correr o tempo todo, beleza. Mas será que vai pegar um jogo da Argentina lá no Monumental, vai aguentar correr, chegar lá, ajudar o Rodrigo no ataque, vai fazer o que fez contra a Colômbia, chegar e pisar na área todo o jogo e voltar para correr para marcar o ponta, vai aguentar fazer isso 45... O ponta esquerda lá é o Julián Álvares? O centroavante, o Julián Álvares. Deixa eu ver até como é que vai vir a Argentina para esse jogo. Pois eu acho que é importante, a Argentina jogou ontem, inclusive, contra o Uruguai, agora joga contra a equipe do Brasil, da mesma forma, vencendo perdendo a Argentina, vencendo ou perdendo para o Uruguai, ou até mesmo empatando, não perderia, né, a primeira colocação, tá com 20 pontos. Não sairia da primeira colocação, e mesmo que o Brasil vença a equipe da Argentina na próxima semana, terça-feira, também não sequer alcança, né, não empata nem número de pontos com a seleção da Argentina, então tem essa situação, mas é aquele jogo decisivo, porque o Brasil pode pelo menos encostar, né, pode chegar um pouco mais perto, contra uma forte equipe da Argentina justamente. E é isso, tem que ver essa questão do Wesley se realmente, né, se vai aguentar
atuando desde o começo. Até por isso que eu coloco aqui Porque que o Dorival acho não que- vai, né? Não vai colocar. Por isso que a gente até fala, quem vê os jogos do Flamengo, não sei se o Wesley faz esse pique todo que fez na seleção brasileira. Cadencia um pouco mais. Cadenciou pouco, porque senão não vai conseguir aguentar o jogo inteiro. E convenhamos, né? Ele sabia que tinha só mais 11 minutos tinha 10 e minutos e tinha que correr pra segurar o... deu um gás. Então acho que tem que ter calma com o Wesley, acredito que tem que ter um pouco de calma com ele. Foi bem na partida, pra mim, um dos destaques positivos. A convocação do Wesley ainda mais me surpreendeu ele entrar nesse jogo, né? E eu ainda mais pela partida que fez. Mas, porém, tudo que eu falei ali tem que ter uma vírgula, porque foram 10 minutos. Foram 10 minutos do Wesley em campo. Bons 10 minutos, mas tem que ver como é que ele aguenta esses 90, principalmente num jogo desse contra a Argentina. A Argentina sem Messi. Lionel Messi fora da convocação, Argentina sem está com um problema muscular, né? Sim. Está com um problema muscular e mesmo assim... Lautaro Martinez também tá fora, tá? Do jogo contra... Eu não vou lembrar quem foi o adversário, mas semana passada, eu acho, final de semana, contra o jogo do Inter Miami, ele fez um golaço, né? Ele recupera a bola e dá um toquinho. Foi contra o Atlanta, eu acho. Pelo não que eu vou saber. Eu sei que o Messi jogou menos 16 graus, eu vi. Menos 16 graus? Menos 16 ele tava jogando lá. Não sei como é que... Mas ele fez um golaço. E a Argentina, ainda assim, é um time forte, embora eu acho que não é aquilo tudo. Eu não vou colocar... Foi campeão, ok, da Copa do Mundo 2022, mas eu não coloco a Argentina, lógico, tá entre as top 10 seleções mundiais, top 5, pode colocar até no top 3, mas eu... Particularmente, não quero me enganar, depois pode até fazer corte aí depois, a depender do que acontecer na terça-feira. Mas eu vejo a seleção brasileira com condição de, quem sabe, até mesmo brigar um pouquinho, de disputar, de jogar de igual para igual com essa equipe da Argentina. Convenhamos, né, Caio? A Argentina, com Messi e sem Messi, independente da idade dele, é outra. Ganhou a Copa pelo Messi. Eles não jogaram a Copa, vou dizer, o Di Maria não ganhou a Copa pra ele. Ele ganhou a Copa pro Messi. E lá ele tem essa idolatria toda pelo Messi. Eles fizeram tudo que foi feito na Copa do Mundo de 2022 foi pro Messi, e aí esse foi o resultado que saiu campeão. Thiago Almada, por exemplo. Tem lesionado, o Messi tá fora, né? E o Lautaro Martinez, um dos melhores jogadores do mundo hoje também, está fora também, tá lesionado, sentiu a coxa. Né, a provável escalação, a escalação da Argentina contra o Uruguai foi Dibu Martinez, não tem nem o que falar desse goleiro, sensacional. Molina, lateral direita, Romero, Otamendi e Tagliafico. Otamendi aqui no Atlético Mineiro não jogava nada, não dá pra entender. Lá no Benfica, Atlético de Madrid passou também. E aí tem Depol, né, o Almada, também Enzo Fernandes e o McAllister. Bom meio campo também. E aí, acredito, Caio, que será Nico Gonçalves o ponto esquerda. Caso o Wesley seja o titular, teria que marcar o Nico Gonçalves. O Julian Alves é o centroavante e o Giuliano Simeone, é o filho do Simeone. Filho do Diego Simeone, joga no Atlético de Madrid, né? Joga no time do pai agora. E o técnico é o Scaloni. É uma boa seleção, mas sem Di Maria. O Di Maria que por anos e anos sem Lautaro Martinez. Sem Lautaro Martinez. Então é uma seleção que tem menos nome do que nos últimos anos. Tem um goleiro chato. Bota chato nisso. Que é o Dibu Martinez. Dibu Martinez, pra mim, em questão de provocação, tá em primeiro. É muito bom. Tem até goleiro imitando ele, né? Flamengo e Palmeiras, foi? Na Copa Libertadores? Opa, só deixa o microfone. Não sei. Teve a provocação, acho que nos pênaltis, se eu não me engano. O goleiro fez aquela dancinha que o Dibu Martinez ele pega os pênaltis e faz a dancinha. O Dibu Martinez pra mim, melhor. É mais goleiro que... Quer dizer, é melhor goleiro no momento que Alisson. Pra mim, é. Melhor goleiro que o Alisson no momento. E tem melhor que o Bento, melhor né? que o Lucas Perry, melhor que o Everton. É um dos melhores pra mim, melhor goleiro do mundo. Tem sido eleito de forma consecutiva, né? O melhor goleiro do mundo. Melhor goleiro do e jogando no Aston Villa, né? Jogando no Aston Villa. É um ótimo goleiro. E aí a seleção brasileira vai ter trabalho pra furar o Dibu Martinez. Jogando no Aston Villa, até eu falei de certa forma desmerecendo um pouco, mas o Aston Villa tá na Champions League ainda, quartas de final, né?
Tá nas quartas aí. Não, foi eliminado já. Foi eliminado? Acho que já. Não, passou. Tá nas quartas. Acho que pega o PSG, se não me engano. Tá nas quartas de final, você dá uma olhada aí, mas pra você ver, não tem como a gente desmerecer, mas tá no Aston Villa e tudo mais, PSG. Tá nas quartas de final da Champions League, então pra você ver. Muito também pelo Dibu Martínez. Tá entre os 8 melhores times do mundo. Muito pelo Dibu Martínez. Tá entre os 8 melhores times do mundo. É PSG e Aston Villa, Barcelona e Borussia Dortmund, Arsenal, Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão. Com o Barcelona sendo o favorito com o Rafinha, né? Pra gente pontuar aqui rapidinho. Não dá pra deixar o Real Madrid de fora. Real Madrid... São os dois. O Real Madrid... E Real Madrid, eu tem gostaria um pacto, de ver né? essa final. Seria legal, né? Seria histórico. De ver essa final entre Real Madrid e Barcelona seria... A gente teve, não vou me lembrar aqui com Cristiano Ronaldo e Messi. Não. Acho que Cristiano Ronaldo e Messi não teve. Não se enfrentaram numa final de Champions? Eu não vou me lembrar aqui agora. Nem sei se eles se enfrentaram na Champions, cara. Pois é, até porque se eles se enfrentaram foi numa época distante e eu não acompanhava muito, mas... O Barcelona teve a final queda contra o Manchester ali, United, eu lembro. 2018, o Barcelona teve uma queda ali. As finais do Barça que eu lembro aqui de cabeça. Contra o Manchester. Juventus. Contra o Juventus. E... Teve aquela do Belete, que ele faz o gol, que não vou lembrar quem foi o adversário. O Messi e o Cristiano Ronaldo nem tava. Já não é mais já não é da minha geração, nem da tua. O Cristiano Ronaldo, que se eu não me engano, foi eliminado na Nations League, não foi? Pela seleção portuguesa? Ele perdeu pra Dinamarca, se eu não me engano. Pois é. Não sei se é um jogo ou é mais. Mas o Messi tá fora, mas pra gente pontuar e já entrar num assunto aqui, que é do nosso futebol local, e acho importante que a gente pontue, o Wesley, a gente trouxe a matéria ontem, sexta-feira, no portal SC Todo Dia, uma entrevista bem legal com o Rafael Messina, italiano, que era o coordenador aqui da base do Tubarão na época, veio com a K2 e tudo mais. O Tubarão cuidava bem na época, tá, gente? Na época dos seus talentos. Depois que aconteceu, lógico, a gente lamenta muito com os funcionários do clube que passaram a não receber e com os atletas da base, muitos talentos que foram sucateados, né? Que foram mandados embora e outros clubes aproveitaram. A gente tem aí de cabeça que eu vou me lembrar aqui, o Kelvin, por exemplo, que disputou Série A, Ceará, passou pela Chapecoense, eu acho que está no Caxias agora, e tantos outros que a gente vê aí que tinham talento. O Edinho, por exemplo, o Edinho passou pelo Fluminense muito tempo, acho que está no Azures. O Eduardo Tanque está no Santa Cruz agora, passou pelo Paraná. O Tanque não era aquele que foi vendido pro Corinthians? Pro Corinthians. Nossa, fizeram na parceria com o André Santos. E foi numa liquidação, foi baratinho vendido. Então... Sim, mas o Tanque, quando foi pro Corinthians, falaram, é o craque, não sei o quê. Até porque ele começou muito bem, né? Tubarão, né? Não, ele começou muito bem, lembra? No Tubarão, contra... Acho que na Copa SC ele fez uns golzinhos e tudo mais. Mas, lógico, naquela época a base era bem cuidada. E pra você ver, até a gente pontuou aqui no Central mais antigo aí, uns meses atrás, sobre a questão das peneiras, avaliações, porque é um detalhe muito curioso e eu não sabia, tá? Eu não sabia porque em 2017, segundo ano da K2, o Wesley teve em Tubarão fazendo teste, como volante. Na verdade, eu acho que ele viu que ele não ia passar, porque era uma avaliação de 7 dias, ele ficou 3. No terceiro dia, no quarto, ele foi embora. Viu que, a concorrência aqui de volante, tem gente melhor que eu, vou embora. Foi naquela época que o Tubarão foi campeão, se não me engano, naquele ano do Sub-17 contra o Criciúma, lá no Heriberto Wilson. E no ano seguinte ele perde pra Chape, jogando no Domingos Gonzalez. Então, era uma safra muito boa do Tubarão, e o Wesley acabou não sendo aprovado jogando numa posição errada. E aí o que me fala o próprio Rafael, o Messina, até não coloquei na matéria, mas trago o detalhe aqui que é interessante, que ele era avaliado como uma nota 5 ou 6. Era ali um pouco abaixo da média, uma hora ou outra se destacava e aí ganhava uma nota 6, mas era um jogador, digamos que comum. Tinha velocidade como sua principal valência, até hoje, né? Até hoje. A característica. Tinha algumas deficiências técnicas que ele ainda tinha, até talvez meados do ano passado. O Wesley, né? Foi muito criticado no Flamengo. Muito. No começo, principalmente. Não era unanimidade. Quando subiu pro time principal ele do Flamengo... Ele subiu naquela época que era o Flamengo jogava... Até hoje faz isso, no começo do Carioca, com o elenco da base, né? Elenco reserva, e ele era opção. E aí, depois ele passa a se destacar, mas era muito criticado. Era muito criticado. Eu não vou lembrar qual que era o lateral do Flamengo. Não era o Varela, que ele disputava a posição. Acho que tinha outro, não vou lembrar. Tinha mas acho o Isla pelo lateral direito? Tinha o Isla, acho que foi na época do Isla, acho que se eu não me engano ele era reserva do Isla.
Mas era muito criticado quando entrava, cara. Então, e aí acho que... Ele demorou a ter essa correção e passa muito... Demorou, até algo mas que o Bonetti já falou aqui no Central valeu a também. pena, pelo visto. Ele contrata uma equipe de scout, né? Pra analisar todo o jogo dele. Aí depois dos jogos, eu acho que além, claro, o Flamengo faz isso com seus scouts. Sim. Passa o vídeo, aqui tu errou, aqui isso e aquilo. Mas ele contratou uma equipe própria pra analisar o jogo exclusivamente dele, individual. E aí ele, a cada jogo, ele sabe que precisa corrigir pro próximo. Eu acho que isso é importante. E ajudou o Wesley, né? Porque hoje, pelo que a gente vinha falando, inclusive há pouco, é um lateral que dá pra considerar ele completo. Sim. E em pouco tempo evoluiu muito. Com certeza, cara. E tu falou, tocaste no assunto da peneira, que muitos são... A gente sempre pega A primeira vez ele foi reprovado aqui, foi reprovado 2 vezes no Figueirense. Na Pois é. terceira ele passa. Aí o Figueirense tem aquela questão toda da Elephant, com questão de Sim. WO e tal. Ele sai, porque não estava recebendo. E aí ele vem pro Tubarão e aí não tem a questão da aprovação, porque ele já conhecia o técnico lá do Sub-17 do Tubarão, que foi técnico dele no Figueirense. E aí ele desponta aqui. Desponta entre aspas, né? Também não era o destaque. Aí... O Tubarão perdeu os 5 jogos que ele jogou no profissional, por exemplo. E teve a sorte do Sávio, né? Sávio chamar ele pro Sávio e o Flamengo. Guilherme Siqueira. Acho que tu não vai lembrar desse lateral esquerdo do Não. Atlético de Madrid. Era Acho lateral que não. esquerdo junto com o Felipe Luiz, na época. Acho que Guilherme não. Siqueira. Ambos daqui eu acho que o Guilherme Siqueira é de Florianópolis e O Felipe Luiz é de Jaraguá Jaraguá do do Sul, Sul. Isso, terra de Ana Luísa Siqueira. E o Caio, falando sobre o Wesley ali, a gente fala ainda mais nessa posição lateral direito. A gente não pode esquecer que, não querendo comparar, o Cafu foi... O Cafu, que é o Cafu, As 14 peneiras. foi reprovado em 14 peneiras. Né? E olha o lateral direito, olha o jogador da seleção brasileira que ele se tornou. Sem comparar, mas é uma história Sem comparar, mas se já equivale, comparando, né? Porque, não querendo falar que o Wesley vai ser o novo Cafu, Não, longe disso. mas eu acho que eu não tô longe de... acho que eu não sou louco de falar que o Wesley tem a chance. Pode se tornar. É uma posição igual. É uma posição no futuro, carente hoje. Na seleção brasileira, no Brasileirão, Campeonato Brasileiro, eu não vejo um outro lateral direito melhor do que o Wesley, brasileiro. Sim, brasileiro, sim. Não vejo outro melhor que ele. Pra mim, ele é o melhor lateral direito hoje. Não tem pra outros, não tem pra... Vamos lá, Mike, o do Palmeiras, o Marcos Rocha, Já são mais cascudos, né? Não tem, já são velhos. Pois é, já são velhos. Acho que não tem. Pra fora, também não vejo muita opção. Tanto que o Wanderson é o titular da seleção brasileira hoje. O Wanderson, o lateral direito Nada contra, da eu acho. Europa, E a outra opção titular. é o Abner à esquerda, eu acho. O Abner é lateral esquerdo, mas são olha as poucas opções de lateral olha as direito. opções que a gente tem. O Wesley tá com quantos anos? 21. 21 anos. 21. Foi reprovado na peneira do Tubarão, foi pro Figueirense, foi dispensado porque não estava recebendo e tudo mais. E antes disso ele foi reprovado 2 vezes no Figueirense. Então, o Avaí acho nem deu que chance pra eu ele. acho que eu não vou ser chamado de louco caso eu fale que o Wesley tem a chance de Demagogia não é, pode ter certeza. Eu acho que tem a chance de ser o futuro lateral da seleção brasileira. E caso agora com esse jogo contra a Colômbia, um possível jogo contra a Argentina, a Europa, já tá de olho, na verdade. Olho. Bournemouth já tava na Mas daí Atalanta, Barcelona, 3 times. Mas aí que tá, Caio. Tem que escolher bem o time que vai pra Europa. O Wanderson, era muito bom no Grêmio. Mas foi pro Mônaco. Foi pro Mônaco. Olha o time que ele vai. A gente pode trazer pro ataque, o Estevão foi pro Chelsea. Estevão foi pro Chelsea. Eu tenho medo até agora. Decisão mais errada que o Estevão fez. Entra no plantel do Chelsea, tu viu quantos jogadores 80 ele tem e contrato? tantos, né? 86 O Andrei jogadores. Santos, ele O Andrei pertence ao Santos Chelsea ainda, eu acho. Pertence ao Chelsea. E tá se destacando no Strasbourg. Da França. Tem que ir pra lá pra se destacar. Como que esse jogador vai ser... A gente já critica Lembra o David jogadores Washington? do Newcastle e do Wolverhampton na seleção brasileira. Tanto que eu queria o Andrei Santos na convocação. Seria um bom meio-campo, Seria uma um bom opção meio-campo, mas pra jogar contra a Argentina, mas tá no iria ser Strasbourg. criticado. Como é que vou convocar um jogador que tá jogando Strasbourg. um time, sei lá, de segunda prateleira da França? Tava na segunda divisão francesa até há pouco tempo. Não tem como chamar. Então, o Estevão pra mim foi outro erro. O Chelsea, acho que dos últimos triturador campeões, os últimos talentos. campeões da Champions League, o Chelsea pra mim é o pior. Tinha o pior time. O Palmeiras perdeu uma chance clara de ser campeão mundial contra o Chelsea. Era a melhor chance, era o Chelsea. Qualquer time brasileiro sonha em pegar um Chelsea na final da Champions League. Mas aí esbarrou no Lukaku, né? Mas daí esbarrou no Que era Lukaku. talvez o bom jogador do
E aí, ó, acho que caso o Wesley for pra Europa, tem que escolher muito bem o time que vai, né? Acho que tem que ser uma opção muito clara pro time que ele for. Não adianta ele ir pra um Bournemouth da vida. Que Mas são 3 boas opções, pelo menos eu coloco. Qual que é a opção? Barcelona, Bournemouth e Atalanta. Eu iria pro Barcelona. Com certeza. Ah, você reserva. Não gosto. Agora, principalmente depois dessas questões polêmicas e todas, de estar falando e comparando aqui e tal, mas lembra o camisa 2 do Barcelona por muito tempo quem foi? E a nacionalidade dele qual era? Tem boas. E o principal lateral direito do Brasil há muito tempo quem foi? Daniel Alves. Daniel Alves tem, o Belete passou lá um tempão. Até o Douglas estava no Barcelona e foi convocado para a seleção brasileira. Mas principalmente a questão do Daniel Alves. Sim, tempos, anos e anos na seleção talvez brasileira. Seja um dos melhores, se não o melhor lateral direito da história da seleção brasileira. Pra mim... Embora tenha essa situação toda depois que acabou... mas daí a gente fala do campo. Fora do âmbito, né? Fora do campo, né? Mas, pra mim, Caio, entre eu no Flamengo, ser o lateral direito titular do Flamengo, sendo convocado para a seleção brasileira, e pra... Ele vai sair, é natural. E ir pra um Bournemouth da vida... Mais fácil ficar no Flamengo, Eu fico no Flamengo. Eu vou ser destaque, né? Eu vou vir aqui, eu sei que o Dorival vai estar me olhando. Tu acha que o Dorival vai estar olhando Bournemouth e Chelsea? Não vai estar. Ele vai estar olhando o Flamengo, que está aqui no país dele, ele vai te convocar, tu está sendo destaque. O problema é tu ser destaque. Não, acho que aqui ele consegue ser destaque, mas no Bournemouth não. É difícil. Ele é mais Olha no caso. tudo que o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, tem que fazer. E o Nottingham Forest tem que fazer também. Tá em terceiro o Nottingham Forest? O Nottingham Forest é terceiro. Olha a campanha que eles têm que fazer pro Murilo ter uma chance de ser reserva da seleção brasileira. Pra chamar a atenção, né? Que loucura. Então é difícil tudo. Essa questão de ir pra Europa, que muitos jogadores se queimam lá. Uma opção, Caio, que eu lembro de vários jogadores que foram pra Europa e tem que voltar. Gabriel Veron, melhor... é o futuro do Brasil, é o futuro ele foi do pro Palmeiras. Porto, né? Foi pro Porto, não deu certo, tá no Cruzeiro. Tá no Santos. Voltou pro Cruzeiro e foi pro Santos. Caio Jorge, atacante do Santos, nossa, o novo Neymar, o novo não sei o quê. Uma pompa toda, foi pra Juventus, não jogou quase nenhum jogo. Foi pro Frosinone lá. Foi pro Frosinone, não jogou quase nenhum jogo. O que jogou não fazia nada. O Renier, por exemplo. Renier, que a gente tinha uma esperança... Renier é outro, tá no Frosinone também. Aí voltou pro Real Madrid. Tá lá treinando no Real Madrid. Jogar, obviamente, que não vai. E aí tu acaba com a carreira e tem que voltar pro Brasil. Esse é o medo, esse é pra chamar a atenção e voltar pro cenário, né? Essa é a preocupação. O Oscar, por exemplo, tava na pré-lista. Na China nunca foi... Não vai voltar pra Europa, ele não tem mais idade. Não volta. Agora, um que eu tiro de exemplo, o Vitor Roque. Era destaque no Atlético Paranaense, era destaque no Cruzeiro, foi pro Barcelona, não deu certo. Não vai ser convocado. E a gente tá esquecendo do Vitor Roque. O Vitor Roque tem 20 anos. Pode ser uma opção de ser o 9 que a gente pensa e precisa. Mas aí o que vai ter que fazer? Ô, Caio, tu é o Vitor Roque, um jogador que faz gol no Real Betis? Ou ser um destaque do Palmeiras e o Dorival tá olhando ele? É muito mais Qual a chance de ser convocado? Tu tá jogando no teu país de origem e tu ser convocado do que tu tá jogando no time de segunda prateleira. O Anthony, por exemplo, eu vi gente pedindo. O Anthony, é difícil do Anthony ser convocado. Jogando muito. O Vini pediu na sexta-feira no Central do Esporte ontem. Tá jogando muito o Anthony. Mas como é que vai ser convocado? Como é que eu vou convocar o cara do Real Betis da seleção brasileira? Tem esse preconceito. Tem preconceito. É normal, mas daí... Pô, a seleção brasileira você é mais visado atuando... Era só jogador de Barcelona, era só jogador de Inter de Milão. E pro Wesley, então, o caminho seria ir pro Barça? Sim, pra mim sim. O Barça... Ou então fica no Flamengo. Mas aí fazer a carreira inteira do Flamengo é complicado. Agora... E jogador dessa cidade sonha, né, em jogar na Europa. Quem não sonhou em jogar no Barcelona um dia? Todo mundo sonhou, né, Caio? E Barcelona, se eu não me engano, carece de lateral direito. Tem um bom lateral esquerdo que é o Baldé, mas... Muitas vezes o Koundé, que é zagueiro, faz a lateral direita. Então, quem sabe surge uma vaga pro Wesley, bem aproveitado, tem só 20 anos. Destaca no Barça. Vamos fazer um intervalinho, Caio? Intervalo rápido e a gente volta falando do futebol catarinense, pegar o gancho do Tubarão, do Wesley, sim, pra gente falar sobre o Peixe, que tem reforços, tem... 2 a gente pode colocar. Não, vou colocar um só. Vou colocar um reforço só. O outro pode ser que chegue, o outro pode ser que volte. Não é de certeza. Pode ser que volte. Intervalo rápido para quem está no rádio e a gente continua no YouTube.
Bom, o último bloco aqui do Central do Esporte, já para quem está nos acompanhando e segue conosco no YouTube, aquele bloco corrido, né? E no rádio a gente volta daqui a pouco para fazer o último, daqui 2 minutinhos, em relação ao Atlético Tubarão, o Gabriel. Eu acho que o principal ponto que a gente destaca agora em relação ao Tubarão é algo que faltou talvez na época que o Wesley saiu daqui, por exemplo, que é a organização e o cuidado, né? Que o Tubarão tem tido, lógico, é uma pena ainda, e eu sempre vou lamentar, e não coloco a culpa na atual gestão, porque não teve essa questão de, vamos jogar aqui as dívidas para baixo do tapete e vamos esquecer, porque não teve isso. Não teve isso, eles fizeram agora uma SAF, uma sociedade anônima fechada, não é do futebol, é uma SAF diferente do Tubarão. Lógico, fizeram isso depois de que a K2 teve decretada a falência, né, a tal massa falida, a SPE. É algo que é jurídico e o Tubarão não tem esse controle. Até teve gente, inclusive, processando o Tubarão cerca de 2 milhões de reais e incluindo a SAF nessa questão. A SAF não tem nada a ver, né? Mas a SAF não herda essas dívidas da SPE. Embora eu acho que ainda um dia, já falei sobre isso, eu acho que, quem sabe no futuro próximo, não sei, pensando aqui de forma otimista, a SAF do Tubarão indo para uma Copa do Brasil, recebendo uma premiação legal, bacana, recebendo uma premiação legal, bacana, eu chamaria, embora não tenha nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a SPE com a SAF, aqui os credores, vamos fazer um acordo aqui, a gente não quer que vocês fiquem sem receber, pra gente tirar essa mancha aqui, que daí tem a ver com a história do clube, da história do clube no geral. Vamos fazer aqui um acordo, eu pago, sei lá, 50%, que é o que eu consigo. Vamos receber, vamos quitar isso aqui. Eu faria isso, pra demonstrar a organização que o clube tem tido na sua gestão, né? Acho que tem que na separar, sua gestão, né, isso, e mostrar que daqui pra frente tudo vai ser diferente, tem aquela... Daqui pra frente tudo vai ser diferente, tem aquela música. Mas, realmente, pra dizer que vai ser diferente realmente. E aí, passando agora com o Felipe Gil, com o Juliano Mendes, que aprendeu, acredito eu, com os erros do passado, do ano passado principalmente. Do ano passado, porque investiu demais e o campo não demonstrou. Esse ano, vai investir menos do que alguns clubes. Blumenau, por exemplo. Mas vai investir bem porque... Mas vai investir porque tem um boa diretor de futebol, diretoria, né? Tem um diretor com ótimos contatos, vou dizer assim. Tem amizade com vários jogadores que Estamos de volta no rádio, tá? O Felipe Gil tem vários contatos e amizades, eu acho que isso que conta muito, que vão ter reforços no Tubarão. Um que a gente já sabe, Caio. O Wallace, zagueiro, foi anunciado O Wallace, que passou aqui pelo Circus, capitão, né? Muito tempo do Ercílio. Depois do Rafael Lima, ele foi o capitão, né? Ele foi o capitão, acredito. Eu lembro na estreia do Catarinense 2024, o jogo na despedida do Rafael Lima, a foto dos capitães eram os dois. O Rafael Lima pela Chape e o Wallace pelo Ercílio. Bom zagueiro, né? Alto. Bom zagueiro, o Wallace vem pra ajudar e muito o Tubarão. Não só na questão campo, experiência, mas veio por quê? Quem que trouxe ele? Felipe Gil. Quem que trouxe ele pro Ercílio Luz? Felipe Gil. Então já tenho contato e tenho o quê? Amizade e tenho confiança no jogador. Então acredito, olha, cara, eu vou... Algo que o Ercílio talvez perdeu pra gente trazer um pouquinho aqui pro Ercílio. Perdeu porque... Trouxe jogadores a rodos, tirou aqueles que trouxe um monte de jogador que não tem nada a ver. Que tinham conhecimento do clube, que tinham conhecimento do diretor de futebol anterior, do técnico anterior. Sim. Quiseram fazer uma limpa, Fizeram a limpa, pior... É o roteiro já escrito, coisa, né? Pior coisa que foi feita e agora o Felipe Gil tem na mão. Alguns jogadores que estavam no Ercílio Luz foram pra fora e agora vai começar o Campeonato do Tubarão. O campeonato começa no meio do ano. São 7 reforços já. E aí o Felipe Gil, que tem de contato, que tem de amizade, porque não adianta tu ser um diretor de futebol com rodagem contato, né? Em Série A, tu ser campeão de aspirante, tu ser campeão da base, tu ser quem tu for, se tu não é uma pessoa que tem seus contatos, tu é uma boa pessoa, que faz amizade. Idônea, cara. Que é o... Que tu faz amizade, cara. Como é que tu acha que se o Felipe Gil tratasse mal o Wallace em alguma reunião, alguma coisa, o Wallace iria vir e fazer essa amizade e voltar aqui pra cidade pra jogar o Tubarão? Não iria voltar nunca. É porque o Felipe Gil é um ótimo diretor de futebol. Gestão de grupo tem. Tem uma ótima gestão, tem um ótimo... Com a gente aqui da Rádio Cidade, sempre conversando, sempre que precisa. O Caio conversa com ele
o dia inteiro pra trazer informação do Tubarão. Diariamente, praticamente. Quando era do Ercílio, era o dia inteiro conversando pra trazer informação do Ercílio. E agora no Tubarão é a mesma coisa, não muda. Lógico, fala o que pode, né? Falo que pode, tem coisa que também tem que deixar por E baixo dos panos. E a gente que tem que buscar, A obviamente. gente tem que fazer o papel, vai em outra fonte, a gente vai indo atrás. Mas olha, esse é o papel do diretor de futebol. E mostra a organização que o Tubarão tá tendo para conseguir o acesso. Para mim é um dos candidatos, não vou dizer o favorito, mas para mim é top 1, top 2. É postulante. O Tubarão é postulante. O Tubarão é postulante para subir pela organização e porque Vamos tem perguntar ao Felipe vivo Gil pro Vini, quantos minutos a gente tem ainda, A Vini? gente Conta tem pra 10 gente. minutos, tem 10 minutos. 5. Oxe, claro que não, cara. Tá vendo no lugar errado. Mas Tá vendo no lugar errado. 5, 49 até 55. Não, é 1 hora de programa. Tá bom. Não É 1 hora de programa. Uma hora com os intervalos não dá uma hora. É tá uma bom, hora dá de mais, programa. dá mais de uma hora, verdade. Tá, a gente vai até mais 5 minutinhos, tá? Tá, Pode ser, beleza. pode ser. A gente faz mais 5 pra gente fechar até o central aqui, mais completo em relação ao Felipe Gil, ou Gabriel? Dá pra ver, o Caio, que o Felipe Gil tá trazendo jogadores de confiança dele. E reforços com coerência, eu diria. Caio, Sidão e Renan Rocha, boa disputa no gol. boa disputa aí que tá. Vai dar briga. Vai dar briga. O meu medo é esse. Dar briga uma briga no bom sentido, Caio. Porque eu acho que são dois Não, jogadores. se for a briga no bom sentido, é legal. Eu acho que são dois medalhões. Mas se alguém virar o bico... E acho que alguém pode virar o bico. Mas o Renan veio já sabendo que tem Sidão. O Sidão veio sabendo que era só ele no momento. Não sei se o Sidão vai querer, porque acredito eu, na minha visão, o Sidão é titular na maioria das equipes. Mas da o Renan Série B. Rocha é mais goleiro que o Sidão. No momento, sim. É mais goleiro E que o Sidão. aí, mas o Sidão pra mim tem vaga no Juventus. O Sidão tem vaga no Blumenau que tá investindo. Tem vaga em todos os Tem times da Série vaga B. na maioria. Agora, o Tubarão tem um ótimo goleiro que é o Renan Rocha, que vai muito provavelmente, acredito eu, ser o titular. Se um Aí dos o dois problema- souber sentar no banco e ficar quieto, trabalhando, esperando a oportunidade, vai Esse ser é o bom pro problema. Tubarão. Quem ganha é o Não tem Tubarão. problema. Eu acredito. Eu não conheço o Sidão pessoalmente, obviamente, não converso, não sei como é que ele é, Mas vai nos querer treinos, jogar, né? nos batidores. Vai querer jogar. Qualquer goleiro quer jogar. Mas, pô, o goleiro, ele tava, anos atrás, tava no São Paulo, tava no Vasco, tava no Botafogo, tava em times de Série A. Então, Não acho precisa que... falar do Vasco, a passagem dele foi mas horrorosa. ele pro tava Vasco. no Vasco, Caio. Teve aquele episódio lá da Tá, Globo. e tudo dos mais. 4 gols do Santos, né? Foi 4 Isso, a 0? 4x1. Rodrigo fez gol nele, Soteldo fez gol Todo nele. mundo fez gol. Mas mesmo assim, o Sidão é um ótimo goleiro, ainda mais para uma Série B de Campeonato Catarinense. Então, acredito eu que, caso seja reserva do Renan Rocha, pode ser o que aconteceu no Ercílio Luz. O Alan veio achando que seria titular. Renan Rocha pegou a posição dele, que estava treinando muito melhor. Caiu fora o Alan. Vazou, meteu o pé. Pode ser que não aconteça e o Sidão aceite só receber o salário, treinar, ficar ali à disposição caso precise, numa lesão, num Sidão, conforto. que tá numa competição no Rio de Janeiro com o MC Daniel e Quaresma no time dele. MC Daniel, aí- cantor aquele, e o Quaresma fazendo a português, né? Tá fazendo a preparação, né? O campeonato catarinense. Aí sim. E aqui vai ter que dividir o vestiário com todo respeito, sei lá, com o Zezinho que vem de Piracicaba, por exemplo. Que Meu loucura, né? Mas é coisa do futebol. Mas reforço com coerência. Bruninho, jogador que fez gol no Tubarão no passado, inclusive. Fez aí a participação no acesso e na grande campanha do Santa Catarina, entrando nos jogos, sempre saindo do banco, aquela válvula de escape, jogador rápido. Os goleiros, como a gente citou, o Beto também, zagueiro e volante, bom jogador. O Bruninho, já falei. E o Acácio, que é o que eu tenho um pouco mais de dúvida. Fez 2 jogos esse ano, foi rebaixado com o Comercial de Ribeirão Preto para Paulista 4, que eu acho que equivale lá a quinta, Sim. ou sei lá que divisão do E, São cara, Paulo que tem um mais monte. o- É o único que me deixa dúvida e vem agora Thiago a Rubin. possibilidade. Tem o Thiago Rubin ainda que é dúvida, né? Não sei, a gente vai ter que Não, apurar caso eu acho que não volta, tá? É tudo Mas- esse jogador. mas- E é bom que não volta. É dúvida ser jogador, porque Ele não... tem uma boa média de gols e de participações em gol pelo São José, mas perdeu um pênalti na hora H, o pênalti decisivo. Caio, No ponto alto do eu sempre amor, falo, eu ele sempre perde falo. o pênalti. É a primeira vez que eu vi o futebol do Thiago Rubin, Eu fiquei assustado. eu vi ele dominando a bola no Domingos Gonzalez, indo pra cima do zagueiro e foi pedalar e caiu em cima da bola, sozinho. Ele não Essa é a conseguiu visão dominar. que eu tenho do Thiago Rubin. Pode ser que venha pro Tubarão e na Série B Desponte, mude né? totalmente. Acho difícil ele vir e se vier, acho difícil fazer isso. Mas é mais uma opção aí que quem sabe... Eu já vi volte pro torcedor que se Tubarão. animou, por exemplo, da possível vinda, retorno dele, mas Segunda chance, né?
caso venha, tem a segunda chance. Mas eu tenho medo, viu? Ano Tenho passado medo foi também. horrível Terrível. a passagem dele, fez 2 Os gols dois centroavantes. de pênalti, né? E Uma cena também a gente quer bem longe. Pois é, eu tenho a sondagem no Diego Ceará, que é o artilheiro do Campeonato Paraibano. E o- Mas é o Campeonato Paraibano, como já em off aqui disse o E nosso o Mikael coordenador. veio, mas foi embora. Né? Não, como é que era o nome dele? Michel, né? Michel, isso. Mikael. Michel, ele veio e foi embora. O Diego Ceará tem 15 jogos e 8 gols, uma boa média lá no Campeonato Paraibano, Copa do 15 Nordeste. jogos, 8? E 8 gols, Bom. Um gol a cada 2 jogos. Uma boa média. Então, tem essa sondagem e Jonathan Cabeça pra gente fechar. Boa opção. Cairia Que como opção? uma luva no meio Aí é campo que do eu Ercílio falo Luz em novamente. 2025. É a mesma situação do Wallace. Veio porque tem um carinho enorme pelo Felipe Gil, só veio, vai ter a chance. O Jonathan Cabeça era o mais elogiado aqui quando tava no Ercílio Luz, jogando Série A. O time tá Série jogando B. mal, chama o Jonathan O Cabeça. time tá jogando mal, tá desorganizado, chama o Jonathan Cabeça, ele vai organizar teu meio campo. Vai Eu segurar tenho o piano. certeza. Caso o Jonathan Cabeça venha pro Tubarão, pra mim é titular, pode dar 8 pra ele, é titular do Tubarão. Bem criticado pela torcida do Chavante, Brasil de Pelotas. Ah, Nas aqui redes ele é sociais, o pessoal tá irritado. Ele gosta de morar aqui. porque ele foi vai- rebaixado. Ele gosta da cidade de Tubarão, Ele identificado gosta. e tudo mais. Tem que melhorar a questão extracampo, tá? Pra jogar aqui em Tubarão. Acho que esse é um ponto que a gente tem que for citar o aqui. Romário, se jogar igual o Romário, não precisa. Não, mas a gente tá falando de jogador de Série B, né? Não, mas- Vai querer comparar Romário com o Jonathan Cabeça, rapaz? Pô, comparei o Wesley com o Cafu. Pois é. Olha que atrocidade. Pra fechar, daqui a pouco, 4h30 da tarde tem o jogo. Por volta de 6 horas a gente vai ter o título definido. Quem que vai erguer a taça de campeão da Série A 2025 do Campeonato Catarinense? Vai descer lá da cabine. Taça que parece o do Campeonato Paulista, tá? Pra gente pontuar aqui. Horrível, feia a taça. Pô, cara, Copiando o que Campeonato Paulista. Que importa ganhar. Quem que ganha? Quem vai levantar a taça vai descer lá da cabine da ressacada. Vai estar de verde. Vai estar de verde. Já passou por aqui. Já passou por aqui. 3 vezes. Rafael Lima vai levantar o título do Campeonato Catarinense. Chapecoense vence o Avaí por 2-1. A Chapecoense tem que vencer o jogo. Acho que vai dar empate. Acho que Aí dá o Avaí. empate e o Avaí será o campeão catarinense de 2025. Embora, claro, na torcida pelos amigos aqui, Rafael Lima, a gente sempre conversou, Dentinho passou por aqui e outros. Mas eu acho que dá Avaí campeão catarinense de 2025. Gabriel Fernandes, um abraço. Volta segunda-feira com o Central do Esporte, participação sempre ao meio-dia. O pessoal agora tem essa opção, né? Já está se acostumando aos sábados tendo o Central do Esporte. Um abraço, Caio Maximiano, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Um ótimo sábado a todos. Segunda-feira estamos de volta. Segunda-feira nós voltamos. Central do Esporte deste sábado, sempre no oferecimento do Foquinha Para-Brisas, do Ricardo Tintas e da Celeste Materiais Elétricos. Um grande abraço. Ótimo sábado de final do Campeonato Catarinense. A gente volta na segunda-feira ao meio-dia com o Central do Esporte.